A ideia nasceu na nossa clínica, na Cognitiva Centro de Terapia, com a Renata Borja e a nossa equipe. Nós pensamos de compensar esse período de isolamento, de recolhimento para tantos, para outros não, porque o trabalho não permite, de fazermos esses encontros e disponibilizar um pouco do nosso conhecimento, da nossa experiência, para ver se a gente colabora, né, um pouquinho para que dessa situação de crise, para esse momento de dificuldade, a gente possa trabalhar juntos para transformar isso numa oportunidade de crescimento para todos nós, para que a gente possa tirar o melhor possível da dificuldade que o momento apresenta. Então, um dos temas escolhidos foi a comunicação assertiva. Eu vou fazer um pouquinho de considerações sobre a base sobre a qual essa comunicação assertiva acontece, né? É a comunicação clara, é a comunicação que consegue expressar aquilo que ela quer dizer, onde a compreensão melhora. Nós vamos explorar um pouquinho sobre que base isso aqui é feito e contando com a participação de vocês aí. Estou vendo que tem uma turma boa entrando, participando. Agradeço também a presença de vocês e a colaboração. O grande mistério com o qual a gente se depara no momento é sempre da fragilidade humana. A impressão que eu tenho é que as pessoas nunca aceitam totalmente o próprio limite, né? Estão sempre tentando negá-lo, fugir dele, desenvolver até as estratégias mais diferentes, perfeccionismos, esquiva, fuga, para que essa fragilidade, essa vulnerabilidade não apareça. Gosto muito do trabalho da Brené Brown, que ela apresenta sempre a vulnerabilidade como uma coisa que, quando é aceita, assumida pela pessoa, permite que essa pessoa desenvolva tantos recursos de que ela é possuidora. Mas aqui eu queria começar com uma pequena metáfora que eu vi num filme outro dia, de nível oriental, né? Onde um chefe tribal, ao acolher os 3 novos guerreiros que estavam, pediu a flecha de um deles e quebrou na frente dos 3. Depois pediu uma flecha a cada um, juntou as 3 e mostrou que elas não conseguiam, elas não se deixavam quebrar mais porque eram fortes, porque estavam juntas. E eu sempre vi nessa metáfora e outros lugares a explicação do segredo para compensar essa fragilidade humana, né? Entre os mamíferos, talvez o mais vulnerável que nasce é a criança, e essa fragilidade ela parece que marca e nos acompanha a vida toda. Provavelmente também porque nós temos consciência disso, né? Muitos animais não refletem, não pensam, mas a gente constrói e isso nos assusta muito. Mas em cima da fragilidade existe uma consciência, existe uma inteligência, existe principalmente uma habilidade social. Então, desde as primeiras épocas, a gente ouve, né, a gente vê o ser humano se reunir em tribos, em grupos e colaborar. E essa é a grande força nossa. Então, a inspiração da nossa conversa de hoje parte desse quadro. Hoje, nós fomos obrigados a estar em casa, ombro a ombro, né, na era da comunicação, mas da comunicação digital, através das telinhas. Quando a coisa fica mais complicada, a gente pode sempre clicar com um botão, ou então informar que a conexão ficou ruim e encerrar o assunto por ali. Mas no ombro a ombro a situação é sempre mais difícil, né? Ela pode se apresentar até muito nova para todos nós, estando convivendo mais próximos um ao outro. Então, querendo contribuir para todos nós, para que isso seja uma nova oportunidade de crescimento, de enriquecimento, a gente pensou de fazer disso aqui um trampolim, né? Um momento onde a gente aprenda a criar laços mais fortes. Isso é tão rico que eu queria citar aqui o trabalho de uma ONG, né, a Laço, da doutora Inês Julião, que trabalha com pacientes com sofrimento psiquiátrico
e que há alguns anos implementou o valor de cada um participar, doar, colaborar, quer dizer, um trabalho de cooperação muito profundo entre eles, formando laços, e isso com grande benefício para todos eles, trazendo um trabalho de projeção até internacional, que nos comove quando a gente visita. Então, criar laços, saber criar vínculos, esse é o nosso objetivo hoje aqui. Adquirir uma pequena técnica, mas mais do que isso, uma grande boa vontade. Todos nós necessitamos amor, reconhecimento, aceitação. Todos nós queremos isso. Queremos reciprocidade, mas nem sempre estamos prontos a dar. Eu vejo que é muito fácil a gente cobrar, esperar, mas eu gostaria aqui que nós desenvolvêssemos alguns recursos que nos dessem iniciativa para construir esses laços e esses vínculos mais estáveis, mais profundos. O grande problema nos relacionamentos é o conflito. E esse conflito ele começa dentro de nós. Esse é o grande conflito. A gente às vezes não quer olhar para dentro de nós, né? Eu às vezes até brinco com as pessoas, eu digo, olha, imagina que você está aqui no teto, olhando para baixo e vendo o que você está fazendo, como você está reagindo, como está se comportando. E muitas vezes pequenas colocações de outra pessoa nos provocam um verdadeiro vulcão em ebulição e a gente dá respostas totalmente desproporcionais ao estímulo, né? Muito mais às vezes agressivas, muito mais duras. Isso porque os nossos conflitos estão às vezes nos perturbando e a gente escapa deles, em vez de se recolher um pouco, refletir, olhar com coragem, né, e enfrentá-los. Se não consigo sozinho, pedir ajuda, mas causa um grande problema na comunicação a gente não se dá conta do nosso mundo interior, da nossa revolução interior. Eu diria que os conflitos maiores estão dentro e não fora. Porque nós passamos a vida repetindo pequenas coisas que foram mal resolvidas quando ainda éramos pequenos. Interpretações que demos errado nos relacionamentos, maneiras de encarar a vida, crenças que desenvolvemos. E é muito importante a gente olhar primeiro para dentro. Então, sempre que eu tenho uma reação desproporcional ao outro, eu posso dar uma olhadinha para dentro de mim. Só aí eu vou poder lidar com esse relacionamento com a outra pessoa, que é diferente de mim, né? E que também tem os seus conflitos, também tem os seus problemas. Então a gente ter essa consciência fica mais fácil. Para essa conversa a dois, para construir esses vínculos mais sólidos, existem facilitadores. O primeiro deles é a abertura. Está pronto para isso. Depois a clareza, o interesse, a atenção, respeito, principalmente. Quantas e quantas vezes a gente acha que a gente é mais importante que o outro? Ou vice-versa. Realmente nós precisaríamos de uma balança bem equilibrada para ver que temos o mesmo valor que as outras pessoas e o respeito devido é a todos, a si mesmo e aos outros. A empatia, da qual a gente vai falar daqui a pouco, a aceitação, sinceridade, humildade, né? Saber ouvir. E temos também dificultadores nessa conversa. O primeiro grande deles é o julgamento. É uma habilidade que a gente tem de interpretar o que o outro está dizendo, de saber a sua intenção. A gente praticamente adivinha isso, a gente se precipita, não deixa terminar o que ele está exprimindo. A gente não chega nem a conferir se o que a gente entendeu é o que a pessoa está querendo dizer. Um péssimo conselheiro também nas relações é o medo. Quando eu estou com medo, eu quero me proteger e deixo ele tomar conta. Por falar nisso, a Renata fez um videozinho, está aí no Instagram, que fala dá uma perspectiva legal de como pegar o medo e usá-lo a seu favor, né? Usá-lo para promover uma caminhada e não para fugir, para escapar das coisas ou para paralisar. Outra coisa que dificulta a comunicação é às vezes falar demais, né? A gente às vezes fala, dizem que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Aqui hoje estou falando muito eu. Mas a gente tem 2 ouvidos e uma boca para escutar mais do que fala.
Então não ajuda também. E a projeção, às vezes problemas meus eu jogo no outro, né? Eu atribuo a culpa ao outro. E isso bloqueia toda e qualquer conversa. A escuta é uma habilidade de alta complexidade. É um esvaziar-se de si mesmo para que outra pessoa possa entrar. Essa frase é do Márcio Lúcio Miranda, um médico de Belo Horizonte que trabalha muito a questão do relacionamento e reconhece que é importante você saber escutar, o que eu acabei de falar. Escutar com empatia, que significa entrar, compreender o sentimento do outro, as emoções, procurando experimentar o que ele está vivendo. Olha, só aqui já tem um grande passo, uma grande base para a comunicação. Há sempre o medo, não, eu me dou, eu me preocupo de entender a situação do outro e o outro. A gente falou no início de reciprocidade, né? A gente precisa fazer o esforço, mas isso desperta no outro a vontade de retribuir. A experiência mostra que é assim. Na escuta também é importante a atenção. Caso tenha dúvida sobre o que escutou, peça que repita a atenção. Dê um feedback, diga o que você entendeu. Nós somos mundos totalmente diferentes. Cada indivíduo é uma riqueza à parte. Então, se a gente julga que entendeu o que o outro disse, é sempre um pouco arriscado, porque o outro está dizendo, eu estou confrontando com o meu mundo interior e estou tirando minhas conclusões. Às vezes, se o assunto é importante, eu preciso me colocar, dizer de volta, olha, eu entendi isso aqui, é isso mesmo que você está querendo dizer? Vale a pena perder um pouquinho de tempo para ter as coisas bem claras e não mal entendidos que eu saio já me martirizando com uma coisa que entendi errado. O Marshall Rosenberg fala da comunicação não violenta. Ele diz que se você seguir 4 passos, você consegue falar o que quer que seja, as situações mais conflituosas, sem criar um atrito grave, né? Fazendo-se entender, conseguindo expor, porque muitas vezes as pessoas deixam de expor as coisas para não criar atrito. Então ele fala de 4 passos, desculpem a pausa, ele fala de 4 passos. O primeiro passo é observar o fato do qual eu quero falar. Então muitas vezes a gente faz enriquece o fato com uma série de percepções, interpretações, julgamentos, quando na verdade o fato em si é uma coisa enxuta. Por exemplo, eu acordei de manhã zangado porque à noite lá em casa conversaram muito à noite, eu não pude dormir lá na cozinha. Então eu digo, o volume da conversa ontem à noite estava alto e não me deixou dormir. Isso foi um fato. Eu não estou dizendo que alguém me desconsidera, eu não estou dizendo que eles não valorizam a minha vida, que não me consideram, eu não estou emitindo uma série de julgamentos. Depois, expressar sentimento. Então, primeiro observar o fato. Né? A conversa ontem à noite não me deixou dormir. O que isso causou em mim? Então eu falei que é importante eu parar um pouquinho e ver o meu mundo interior. Né? O que acontece dentro de mim, a revolução que está se processando lá com os meus problemas. Então eu digo, isso me deixou irritado. Posso dizer que fiquei irritado. A emoção ela é espontânea, ela brota dentro da gente. Ninguém é culpado de ter raiva, irritação, ansiedade, medo, tristeza. Isso é natural do ser humano. O problema é o que eu vou fazer com isso. Então eu posso falar que eu fiquei irritado com uma certa situação. Desde que eu não julgue ninguém, desde que eu não sei o que está acontecendo com o outro. Esse aqui é o respeito que é importante. E depois, às vezes a gente tem medo de falar das emoções da gente para não se mostrar vulnerável. Então, às vezes uma pessoa que está com medo, ela dá a impressão que ela está muito segura, que ela está não sei o quê. Isso impede que ela seja ajudada. Então ela não recebe ajuda nenhuma por causa disso. Então mostrar a vulnerabilidade, falar que eu fiquei triste, que eu fiquei com medo. Por que não? Eu sou humano. Né? Isso não é tornar-se uma vítima. Toda hora está chorando, falando daquilo que a gente não consegue.
Mostrar-se vulnerável também desperta no outro a empatia, porque todos nós queremos ajudar. Então, ela nos conecta mais fácil. É muito mais fácil uma pessoa que mostra as suas dificuldades se conectar uma a outra, que se compadece, que quer ajudar também, quer colaborar no processo, quer dizer, eu não quero te fazer mal, não quero te deixar sem dormir, né? Do que um arrogante que já chega, entra e diz, você não me respeita, não sei o quê. Isso não vai dar diálogo, isso vai dar inferno, né? Então a importância da gente observar o fato sem julgamento. Falar da emoção que te causou. E quando causa uma emoção é porque alguma necessidade nossa não foi atendida. No meu caso era de repouso. Então eu posso dizer que eu preciso levantar às 5 da manhã e tinha que repousar. E a minha necessidade não foi atendida. Quando eu digo isso, eu não posso pretender que o outro não tenha necessidades. Pode ser que o outro estava tentando atender a uma necessidade dele. Eu tenho que ter essa abertura. Abertura para acolher também o que o outro está passando, né? Isso não só eu existo no mundo. Então nem sempre a minha necessidade vai coincidir com a do outro. Então o terceiro passo é comunicar a necessidade minha que não foi atendida. E por último, expressar com clareza, e aqui entra a assertividade, né? Com clareza aquilo que eu gostaria de pedir. Então eu queria pedir que na próxima vez a conversa fosse na cozinha, ou na sala, mudasse o cômodo, fosse para mais longe. Deixando a liberdade para que essa pessoa atenda ou não o seu pedido, porque ela também pode ter os motivos dela que não possibilitam isso. Então, 4 passos da comunicação não violenta, né? Usando de assertividade. Então, para deixar bem claro que a assertividade é a capacidade de fazer se entender de forma clara. Para isso precisa de um pouquinho de tempo. Se a conversa não dá para ser agora, pode ser depois, a gente combina de conversar depois. Mas conversa corrida é problema. Então eu exponho minhas ideias genuínas, inseridas adequadamente no contexto. Uma linguagem vaga favorece muito a confusão. Então o jantar famoso lá do aniversário de casamento, se eu começo a dizer só que tem um restaurante novo no bairro e tudo, e não digo claramente que eu gostaria de jantar para não tirar a poesia do convite, pode me levar a uma decepção, porque às vezes o interlocutor está noutra realidade e não se liga na tua indireta. Então a comunicação clara, direta, com delicadeza, como eu estou explicando aqui, ela é muito saudável. Quanto mais claros formos a respeito do que a gente quer obter, mais provável é que vamos conseguir. Então, os passos da comunicação não violenta é a observação do fato sem julgamento. Percepção da emoção e apresentação da emoção que aquilo me causou. Tristeza, raiva, necessidade que não foi atendida e o pedido para que ela seja... para que venha ao encontro daquela necessidade, se for possível. Então esses eram os pontos bem simples que eu queria apresentar para vocês hoje. E para reflexão eu deixo 2 pensamentos. Né? Estamos em casa, muito mais tempo do que estávamos, estamos ombro a ombro com tantas pessoas que às vezes não tínhamos tempo de conviver e podemos nos deparar com dificuldades. Vamos usar os recursos da comunicação assertiva, do respeito ao outro, da escuta do outro, do esclarecimento na fala, para fazer disso uma oportunidade. E aqui eu trouxe um pensamento do Viktor Frankl, que esteve no campo de concentração e depois fez um maravilhoso trabalho sobre o sentido de vida, onde ele diz que olha como se aplica aos dias de hoje, quando a circunstância é boa, nós devemos desfrutá-la. Quando ela não é favorável, nós devemos transformá-la. E quando ela não pode ser transformada, devemos transformar a nós mesmos. Então, uma situação muito difícil está pedindo que nós demos novos passos. Então, que a nossa conversa de hoje seja uma pequena contribuição também para que a gente dê novos passos na nossa comunicação. E por último, um pensamento de uma mística dos nossos dias,
Chiara Lubick, que esse ano está fazendo 100 anos, né? Se viva estivesse, ela faleceu em 2008, e trabalhou a vida toda pela unidade, para construir relacionamentos, pontes entre povos, religiões, entre culturas. E ela diz assim que quem me está próximo foi criado como um dom para mim. E eu fui criada como um dom para quem me está próximo. Então que esse pensamento nos inspire nesse esforço de comunicação, né? Desejo a todos um bom proveito disso aqui e vamos continuar conversando aqui no site da Cognitiva ou no próprio Instagram. A gente está à disposição, no meu pessoal também. Agradeço a participação de todos, vi aqui muitas saudações, o Joaquim lá de Dourados. Vamos ver quem é que eu acho mais aqui. A minha vizinha, a Natália. Sandra, que ótimo. O Derek. Meu sobrinho Felipe está por aqui. Um grande abraço a vocês todos. Neuma, lá de Juazeiro do Norte. Um grande obrigado aí pela participação. E nós continuamos aqui. Temos uma programação de lives aí para os dias vindouros. E que dessa crise toda saiamos pessoas novas, pessoas fortes, para uma nova sociedade que nós estamos precisando. Um grande abraço a todos.